Anos atrás, alguns anos, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, aprovou no seu Supremo Concílio a unção com óleo, se ela fosse feita na residência de alguém que estivesse enfermo, a convite do enfermo, não poderia ser feito nunca na igreja, deveria ter consenso entre os presbíteros, não poderia ser algo então isolado de um oficial. Graças a Deus, 4 anos depois, a IPB revogou essa decisão. Essa decisão, ela não está mais valendo na nossa igreja, porque ela incentivava mais o misticismo do que promovia a edificação. Então ela foi derrubada. A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual fazemos parte, não pratica então a unção com óleo, e no decorrer do sermão eu vou demonstrar que essa é uma decisão acertada. Tiago diz no texto que os presbíteros da igreja devem fazer oração ungindo com óleo. E aqui então está o ponto em que começam as controvérsias da passagem. Por que Tiago dá essa ordem? Será que a igreja de hoje não deve continuar ungindo com óleo, já que tem uma ordem de Tiago para que os presbíteros unjam com óleo? E aí então há quem defenda que o uso do óleo aqui nessa passagem é um uso medicinal. Os que pensam assim se apegam ao fato de que a palavra que Tiago usa, a palavra grega aqui usada, aleifo, geralmente ela tem o sentido de friccionar. Então o que eles estão dizendo é que Tiago está mandando ungir com óleo friccionando, ou seja, como se ele estivesse aplicando um remédio. E aí eles dão então um exemplo de um uso medicinal do óleo, que está lá em Lucas no capítulo 10, verso de número 34. Jesus está falando aqui a respeito da parábola do bom samaritano, você conhece a história. E no verso 34 diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. Então está claro que o uso do óleo aqui é medicinal. Qual é o problema? O problema é que a palavra grega usada aqui não é aleifo, que está sendo usada lá em Tiago. Então o texto que é usado para dizer que o uso em Tiago é medicinal por causa da palavra friccionar, essa palavra não aparece quando o uso é medicinal ali, claramente, em Lucas capítulo de número 10. Mas eles argumentam ainda que quando a Bíblia se refere à unção cerimonial, a palavra sempre usada é outra, é a palavra crio. E aí então vem mais um problema, vai lá em Apocalipse capítulo de número 3. E lá no verso de número 18, é a passagem em que o Senhor Jesus Cristo está repreendendo a igreja de Laodiceia. No verso 18 você tem assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Sabe qual é a palavra que está sendo usada aqui para ungir os olhos? A palavra que é usada, a mesma raiz da palavra usada para o uso cerimonial, da palavra crio. Ou seja, você não vai conseguir pensar exatamente no que é unção com óleo, se detendo apenas na palavra usada. Os defensores da unção como medicamento dizem que Tiago está recomendando remédio e oração. Esse é o sentido da palavra. A melhor medicina da época, alinhada à confiança em Deus. Particularmente eu tenho bastante dificuldade com essa posição, visto que o óleo não era usado indistintamente para todas as doenças. O óleo ele é usado para as feridas. Mas pegue aquela mulher hemorrágica, por exemplo, que estava com a sua enfermidade há muitos anos, aplique óleo a ela. Não faz sentido isso. Eu não creio que seja de fato então um uso medicinal. O que seria então o óleo? Por que Tiago está mandando ungir com óleo? E aqui então eu concordo com Calvino, que entende que o óleo é simbólico. É assim que Calvino entende a passagem.
É bom lembrar que os judeus, eu disse lá na introdução, eles estavam acostumados com símbolos, e o óleo é símbolo do Espírito Santo. O óleo, ele era derramado para unção, e simbolizava de fato o Espírito Santo. E a pergunta pode ser a seguinte: símbolo de quê? Do que é esse símbolo? Então, símbolo da cura. Olhe para o texto mais uma vez. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Por que eu estou lendo de novo? Para ficar claro que não há neste texto possibilidade para que não haja cura. Se os presbíteros ungissem com óleo, a oração da fé salvaria ou curaria o enfermo se levantaria, seria levantado pelo Senhor. Note que Tiago está qualificando a oração da fé salvará o enfermo. Então, ao que tudo indica, Tiago está associando o óleo ao dom de cura. A cura vai acontecer. Imagine Pedro chegando lá na frente do templo, olhando aquele homem que estava ali aleijado, orando e dizendo: levanta-te, e o homem não levantando. Isso não aconteceria nunca, porque quem tinha o dom de cura, curava. Essa era a promessa que tem lá em Marcos capítulo 16. Os enfermos vão ser curados. E aqui Tiago não abre nenhuma hipótese para o se Deus quiser vai ser curado. Porque no caso daqueles que tinham o dom de cura dado pelo Senhor, Deus então iria querer. E aí então eu volto a mencionar Calvino. Calvino entende que a unção com óleo aqui seria uma espécie de sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma graça que você recebeu. Então nós molhamos, derramamos água sobre a cabeça de alguém, simbolizando o lavar regenerador do Espírito Santo. Então Calvino entendia que a unção com óleo era o símbolo da cura que iria acontecer. Logo, se nós cremos, e como presbiterianos nós cremos, que o dom de curas cessou, Deus continua curando se assim Ele quiser, e Ele faz, e Ele tem feito. Mas não há mais pessoas com o dom de cura, que ela vai lá e diz: levanta e anda, e levanta e anda. E se você conhece alguém que alega ter o dom de cura, envie para os hospitais. Os hospitais estão cheios pela negligência dos crentes que têm o dom de cura. Se não tem mais o dom de cura, não faz mais sentido aplicar o óleo. Não tem mais a garantia da cura, não tem mais o símbolo que apontava para aquilo ali. Lembre que o primeiro século é um século de transição das alianças. E de novo eu relembro, o dom e os dons foram dados para que ficasse categórico que aqueles homens que ali estavam eram enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Não há certeza de cura, não há por que aplicar o símbolo. Então, por que Tiago manda aplicar óleo? Porque o judeu entendia isso como um símbolo. O público é judeu, e é curioso isso, você não tem essa ordenança para igrejas dos gentios. Por que você só tem essa ordenança para a igreja de judeus? Porque os judeus estavam acostumados com isso, porque os dons ainda estão em voga, porque a cura irá acontecer. Chame os presbíteros da igreja, eles vão ungir com óleo, a oração da fé curará o enfermo. Então qual é o princípio aqui? O da fé. A fé continua sendo requerida para que o Senhor atenda às orações, se assim Ele quiser e se assim for da sua vontade. Então continue intercedendo, continue pedindo a Deus, rogue a Deus com submissão à sua vontade. Não faça
não caia no erro daqueles que fazem o uso místico do óleo. Porque alguns acham que a oração vai ser mais poderosa se aplicar o óleo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e dizia, não, tem que ungir com óleo. Eu falei, mas qual a diferença da oração com óleo para a oração sem óleo? Falou, nenhuma. Eu falei, então para quê? Porque se ele falasse que havia diferença, estaria categórico de que ele estava colocando fé no elemento, no óleo. Ele não podia fazer isso. E então ele acabava se contradizendo. Tem que fazer, mas isso não é diferente de orar sem o óleo. As pessoas olham muitas vezes para o óleo de forma mística. Eu creio que aqueles que defendem que a unção com óleo precisa ser realizada nos dias de hoje, deveriam ser repreendidos todas as vezes que ungisse com óleo e o enfermo não fosse curado. Ah, mas aí faltou fé da pessoa, né? Olhe para o texto. Chame os presbíteros, eles vão orar ungindo com óleo. A oração da fé curará, e o Senhor o levantará. Ungiu com óleo, não levantou, repreenda o presbítero. Repreenda o presbítero. Não há poder no óleo. Os que insistem com o uso do óleo, eles confiam e levam os enfermos a confiar mais no óleo do que no Senhor. Porque imagine, está ali alguém enfermo, você chega lá, irmão, eu vou orar por você. Mas chega um outro lado, assim, eu vou orar e eu tenho aqui um óleo para te ungir. Para muitos, olha, isso aqui é muito mais eficaz. Porque ali tem um elemento. O óleo não é mais necessário, não há mais dom de cura, mas se Deus quiser curar, Ele vai curar. Interceda, ore. Ore pela sua vida, ore pela vida dos irmãos, se eles estiverem enfermos, submissos a Deus. Não se prenda, como muitos então, a misticismos, ao óleo. A oração não é eficaz por causa da sua muita fé, por causa de quem ora. Não é eficaz por causa do óleo, ela é eficaz por causa daquele que media a oração, aquele que foi ungido pelo Senhor, como você lê em Isaías, capítulo de número 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías diz que é por causa do ungido de Deus que você é justo. É por causa do ungido de Deus que você é ouvido. É por causa do ungido de Deus que os seus pecados podem ser perdoados. É por causa do ungido de Deus que você tem o privilégio de orar, confiando que o Senhor fará sempre a sua vontade na vida daqueles que Ele chamou das trevas para a luz, por causa da obra do seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja honrado na nossa vida,